1 de janeiro de 2022. Está no ar mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, trazendo como destaque Estadão e o Novo, do Amoedo, aquele partido dos banqueiros da direita, imitam o DCM dos pseudo-jornalistas investigativos que atacaram o PCO. Pois bem, a direita seguindo os passos do DCM, ou seguindo os passos do DCM, que seguiu os passos da direita, atacam o PSOL e o PCB. E nós vamos aqui falar do ataque, vamos deixar bem claro desde o começo do programa que nós vamos defender os companheiros do PCB e do PSOL, porque nós somos um partido e uma rede de comunicações de princípio, nós temos lado na luta de classe, mas nós vamos falar dos ataques, né? Porque os ataques do Estadão e do Novo tiveram como fonte a mesma fonte, beberam na mesma fonte que o DCM, nas supostas denúncias, nas supostas irregularidades supostamente apontadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, nós vamos falar também no programa de hoje, amanhã, 100 anos do nascimento de Leonel Brizola, uma das maiores lideranças do nacionalismo burguês do país. Nós vamos começar aqui, vamos fazer hoje uma primeira parte para contar um pouco a história e falar um pouco da trajetória, fazer um balanço da trajetória Leonel de Moura Brizola, né, um importante político e importante liderança nacionalista burguesa do país. Bom, destaque na nossa pauta também os malabarismos, a política do governo Bolsonaro para procurar reduzir o preço dos combustíveis e toda a manobra, nós vamos ver aqui, que tem a ver com o problema do aumento das passagens de ônibus, ou, na realidade, com garantir o lucro dos tubarões do transporte. Na nossa pauta também, vamos falar aqui do velório da Elza Soares, e vamos destacar aqui uma mensagem, um texto muito bonito que a gente viu aí nas redes sociais, a Elza falando, o texto tem como título A Copa que Não Comemorei. Será que é a mesma política da esquerda burguesa? Ela torceu, ela e Garrincha torceram contra o Brasil, coisas assim, né? Como tem gente da esquerda aí que torce para a Argentina, esse tipo de coisa. Então, aguarde aí que nós vamos ler o trecho. Bom, o Ciro se lançando candidato hoje, pré-candidato à presidência da República, sob a desconfiança do seu próprio partido, e no meio, né, desse lançamento, o Ciro atacou, adivinha quem que ele atacou? É o Lula, né, e aproveitou para, como um coroné que ele né, político reacionário, atacou também aos companheiros do 247. Nós vamos falar disso daqui. Na nossa pauta, também destaque o Moro, a empresa, o escritório Álvares e Marçal, né, que contratou o Moro e pagou bem, né, recebeu 40 milhões de empresas que foram alvos da Lava Jato. Eles foram alvos da Lava Jato e contrataram o Moro. Fique por aí que você vai comentar conosco. Bom, nós vamos falar aqui da Tabata do Amaral, ou a Batata Amaral, como muita gente fala, dizendo que está livre para não apoiar o Lula, mesmo que o PSB apoia. Bom, com aliados assim, quem precisa de adversários? Né? Tem comentários aqui também sobre o Paulo Guedes, o homem do posto Ipiranga, dizendo que a inflação não será transitória. Né? Isso aí num comentário feito em uma live internacional, e nós vamos ver aqui comentários sobre isso. Bom, o Boric nomeia o primeiro ministério, aponta aí o ministério. Bom, e tem lá no meio do ministério... Bom, fique por aí, você vai ver o que tem no meio do ministério. Destaque na nossa pauta também a continuidade, a crise em torno da Ucrânia, as ameaças norte-americanas, e você vai ver aqui um trecho, inclusive da análise internacional feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta na tarde de hoje, que tratou aí desse tema, sobre a ameaça, se há uma ameaça de guerra, né? Como é que é a situação da crise nesse momento, bem lá no coração da Europa, nas portas da Rússia. Bom, para comentar esses e outros temas
junto com vocês, que já estão aqui conosco, o companheiro Expedito Mendonça, direto de Brasília. Boa noite, Expedito. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite a toda a nossa audiência aqui, sempre muito fiel, sempre muito presente aqui do nosso resumo do dia nessa sexta-feira. Esses pontos aí que foram pincelados aí pelo companheiro Antônio Carlos serão objeto de comentários aprofundados aqui. E nós estamos com a pauta aí bastante interessante, tanto a nível nacional como internacional, porque a coisa me parece que está... A temperatura, embora climática esteja gelada lá na Europa, do ponto de vista político e militar, me parece que a temperatura está bastante alta, né? Mas nós temos coisas importantes aqui também, a nível nacional, temas ligados aí à política, né, à mobilização aí dos servidores. Portanto, vamos dar início aí ao nosso programa, trazendo uma saudação especial a todo o nosso público, sempre muito fiel aqui à nossa audiência. Vamos lá. Ok, eu começo mandando um abraço enorme, muito forte, para o pessoal que já está conosco, acompanhando aqui a nossa transmissão. Tem gente em várias redes, né? E a gente pede a todos vocês que compartilhem a doidada em todas as redes possíveis e imagináveis, mas que vocês, todo mundo que possa, venha para cá, vem para a nossa página no YouTube, você participa desse chat super animado de pessoas aqui muito envolvidas, querendo conhecer a realidade, discuti-la e lutar para transformá-la. Gente muito boa. E você também aumenta aqui a nossa audiência. Nós que estamos aí na briga aí para chegar aos 100 mil inscritos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, bate o sininho aqui, se inscreva, né, para aumentar ainda mais a nossa audiência. E você pode fazer como muita gente que está aqui já nos acompanhando, como o Roberto França, a Rosana Baesso, o Denis Navarro, Revolução Popular do Brasil, a Melodia Beatriz e muito mais gente por aqui que estão com o nomezinho em verde no chat e são membros do nosso canal. Se você ainda não é membro, fique membro, né? Torne-se membro. Faça como a Cris Hall, a Cris que atualizou a sua assinatura para o Prata, né? Porque aqui você tem várias opções de R$ 9,90 a R$ 199,90 e 9, sei lá, você pode escolher o seu plano, né, de contribuição aqui com a Causa Operária TV, o que é fundamental para manter funcionando e cada vez melhor, né, o nosso canal, esse canal combativo, independente e revolucionário. Eu saúdo, né, mando um abraço forte e agradeço também já os superchats, super stickers, as contribuições iniciais dos nossos amigos Ernesto Abdala Filho, LC29, do Roberto França, que já chegou aqui dizendo o seguinte, que o educador Daniel Cara incentivou a polícia a atacar os membros do partido, atacar professores inclusive. Daniel Cara foi baixo. Vamos falar que tem muita gente baixa, né, defendendo aí o ataque, não só ao PCO, mas à esquerda. Né? É a prática, é a escola da direita, que infelizmente tem muita gente, né, matriculada nessa escolinha. Eu não diria que é tanta, mas tem gente baixa, inclusive da esquerda, matriculado nessa escolinha da direita de atacar a esquerda. Um salve, um abraço forte para a nossa querida Adonise Meirelles, também presente por aqui, mandando sua figurinha simpática. O nosso amigo, né, professor Vicente Lopes, seja bem-vindo aqui, Vicente. Sou eu, também está conosco, né? Então tem muita gente boa chegando aqui já nesse começo de programa, contribuindo, o pessoal mandando aí um boa noite, o salve, o Sergei, também conosco por aqui participando, a Rosana Baezo, o Justinaldo, né, dizendo lá, Kiko Besteira continua com a sua boca podre, atacando o PCO e o companheiro Rui. O Ernesto aí que mandou seu superchat, mandando um bom dia, ele que já está lá em outro fuso horário, né, lá já está na Espanha, né, já num outro horário, mas presente aqui conosco, lá no começo de dia na Espanha, no começo da madrugada. Então, um salve para ele e para todos os nossos amigos que nos assistem do outro lado do continente, nossos irmãos brasileiros e também de outras nacionalidades. Um salve para o Carlos 53, né? E vamos lá, vamos para a nossa pauta, né? Porque a situação, como disse o Expedito, aí está quente
né? Aqui na pauta a temperatura. Bom, vamos começar para dar aquela descongestionada com imagens da semana. Primeiro com as nossas charges, né, do companheiro Vitor, do companheiro J. Camelo, né, que vem bem a calhar, porque ontem nós falamos aqui dos bilionários, que estão ganhando tanto dinheiro que foram fazer campanha virtual em Davos, né, pedindo para pagar mais impostos. Então está aí. Não tem crise, né? Bancos, veja aí a manchete dos jornais. Bancos têm lucro recorde, bolsas sobem, mercado financeiro em alta. Bom, mas a realidade, né, por detrás desse jornal, ou embaixo do jornal, no caso aí da charge, né, é bem diferente. É uma realidade que nosso canal mostra, mas que você não vê, né, na maioria das outras televisões. Bom, na internet, aí nas redes, circulou como é que o pessoal vai se comportar se depois de 2023 o Bolsonaro for preso, né? Diante de tanta... Essa semana teve muita mutreta denunciada aí, teve gente delatando aí o caso da rachadinha, dizendo que a mulher dele é que comandava, depois pressionado, negando. Bom, e aí tem uma manifestação, o J. Camelo imaginando uma manifestação em 2023, né, com o capetão preso, e o pessoal fazendo vigília, noivinha livre, né? Solta a franga, né? Grita o pessoal lá em frente à Papuda, né? Tá aí a imaginação bem fértil, mordaz do J. Camelo. Bom, e aí nós temos um vídeo para esse começo de programa, também muito importante, que essa semana teve uma polêmica, teve um acontecimento muito importante da semana, sem dúvida alguma, foi a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso candidato e candidato de toda a esquerda, né, que quer lutar para mudar o país, para derrotar a direita, né, deu uma entrevista e a direita e muitos setores da esquerda procuraram refletir o lado mais negativo da entrevista, né, ou aquele aspecto que interessa à direita, né? Houve uma insistência muito grande em perguntar pelo Alckmin, né? E o Lula, eu conheço o Lula já há muito tempo, né? A gente discute, eu milito, participei da fundação do PT lá na minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? E o Lula é aquele cara muito malandro e escorregadio, né? E, obviamente, também não é um político revolucionário, não defende as nossas posições. Mas o Lula, o tempo todo da entrevista, ele foi muito esquerdista, né? Atacou o sistema financeiro, atacou os Estados Unidos, né? Falou da importância da soberania nacional, criticou os Estados Unidos por não submeter nem mesmo às resoluções da ONU, disse que o Brasil tem que liderar a América Latina, falou que não vai governar para Faria Lima, né? Falou contra o teto de gastos, que ele teve uma política em vários aspectos muito importantes, em sintonia com aquilo que os trabalhadores e o povo esperam do Lula. Mas, logicamente, que a direita e setores da esquerda procuraram centrar naquilo que não é importante para a esquerda e não foi o mais importante, né, ao longo da entrevista do Lula, mas naquilo que era interesse, né, desses setores da burguesia. A gente que quer fazer, inclusive, campanha contra o Lula e que quer meter aí a cunha do candidato direitista, o picolé de chuchu. E aí a gente separou um trecho da entrevista, né, que é uma manifestação muito interessante. Eu separei aqui, destaque do editor aqui, como a imagem da semana, e eu queria compartilhar com vocês. Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência do que esse povo está passando. Então, eu não posso mentir. Eu não posso ganhar os 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Então, meu caro, é esse cidadão que acaba de ficar emocionado, que quer ser presidente. E se for, é para mudar.
Tá aí as declarações do Lula. E nós, justamente, não queremos o Lula candidato, né? A Faria Lima que se exploda, né? Que o teto de gasto que vá para o espaço, né? É preciso atender às necessidades do povo. Então, a tarefa da esquerda classista, combativa, e nós que essa semana fizemos aí a conferência sindical da causa operária, do Bloco Vermelho, queremos dizer, é preciso colocar a campanha na rua e um programa de lutas na rua para impulsionar essa perspectiva. Não vai ser o Lula só que vai decidir, não depende só do Lula. Vai ser na luta de classes. Quem não gostar, quem achar que o Lula tem que salvar a pátria sozinho, não entende o que está acontecendo. Não entende de política, não entende de luta revolucionária, quer ficar apenas como um comentarista, né? Como alguém que olha os fatos e espera que os outros resolvam. Depende da gente. Né? Depende também da classe. É preciso colocar a classe operária em movimento. É preciso, inclusive, em vários aspectos, junto ao movimento operário, superar a política conciliadora do próprio Lula e, principalmente, da direita que tenta pressioná-lo. Mas está aí, destaque da imagem da semana. Né? Você também pode mandar sua sugestão para a gente, né? E a gente vai compartilhando. Pode criticar aí no chat, pode mandar a sua opinião, né? Porque a gente quer mesmo a sua participação também. Bom, como primeira notícia do dia, só rapidamente eu queria destacar que o Bolsonaro está em discussão entre o Congresso, o governo Bolsonaro, a chamada PEC dos combustíveis. Né? E o destaque do dia de hoje é que o Bolsonaro quer incluir na PEC, na proposta de emenda constitucional, a redução do ICMS, para fazer aí uma pressão sobre os governadores. Na realidade, o que está em questão é o seguinte: da onde vem a pressão que voltou o tema da redução dos combustíveis? Está previsto aí um aumento em todas as cidades do país, há uma pressão enorme, né, dos tubarões do transporte coletivo para aumentar as passagens de ônibus. Né? E as estimativas dão conta, né, que esse aumento aí poderia chegar a coisa da ordem de 20%, 30% em vários casos. Né? Tem demandas dos empresários nesse sentido. E os políticos serviçais da burguesia, né, em ano da eleição, temerosos, né, muita gente, essa semana apareceu o debate. E se aconteceu o que aconteceu em 2013, né, e o povo sair às ruas, e dessa vez o povo sair às ruas contra o governo Bolsonaro e contra a direita que está nos governos, como foi daquela vez, né? Foi contra a direita que o povo saiu às ruas, e o trabalho que a burguesia teve para manipular, para desviar as mobilizações de 2013 e dirigi-las com a ajuda de gente da esquerda, é bom lembrar, né, contra o governo do PT, contra o governo da Dilma. Bom, e transformar tudo aquilo numa manifestação dominada pela direita. Então, temerosos dessa situação, o Bolsonaro começou aí a discutir o Congresso Nacional uma política de subsídio. Né? E para subsidiar as empresas de transporte, estão discutindo, dentre outras coisas, né, a redução do preço dos combustíveis, principalmente visando evitar aí o aumento das passagens de ônibus. Bom, qual é a política da direita e do Bolsonaro para reduzir? Diminuir uma política, veja só esse ano a Petrobras distribuiu mais de 70 bilhões, já distribuindo em relação a 2021, de lucros, né, para os acionistas. Bom, pega o dinheiro dos acionistas, porque o petróleo é nosso, é do povo brasileiro. Não, isso aí, para a direita, para os bolsonaristas e para toda a direita, isso aí é intocável. Né? Não se pode tocar no lucro santo. Né? E aí nós temos essa situação, o governo Bolsonaro patrocinando a maior elevação dos preços dos combustíveis, né, que está chegando aí em vários lugares aí a quase R$8, né, o preço da gasolina. Né? Isso aí o Bolsonaro levantou contra os governos estaduais o problema de que a desculpa seria que o ISS, né, o ICMS, desculpem, está muito elevado, que o problema é o ICMS. Tem comparações, até nós temos imagem aí da internet, mostrando que o problema, obviamente, não é esse. Né? Veja só, em 2016,
a gasolina custava R$ 3,60 e o preço, o valor a alíquota do ICMS, que era alta, né, de 27,6%, mas o preço da gasolina era R$ 3,60. Bom, agora, né, a gasolina está aí rondando os R$ 7,00 e o ICMS continua na mesma alíquota, 27,6%. Então, obviamente, essa alíquota é alta, ela influencia no preço, mas não é o único fator, de maneira nenhuma, né? O problema, veja aí uma comparação feita em meses atrás até, né? Quando Lula, nos governos do PT, gasolina a R$ 3,34 em 2015. Né? No governo Bolsonaro, no ano passado, em julho, estava em R$ 6,00. Né? Agora, esse preço aí você não encontra mais. Bom, é óbvio que o problema não é o ICMS, o problema é a política predatória de vincular o preço dos combustíveis à alta do dólar para promover superlucros, né, para os acionistas da Petrobras, para os tubarões que compraram. Então, é preciso nacionalizar a Petrobras, né, é preciso reestatizá-la, né, nacionalizar o petróleo, reestatizar a Petrobras, acabar com a farra, né, desses tubarões virem aqui lucrar com o petróleo. É nosso, mas eles estão roubando tudo, estão fazendo um pouco. E as empresas de ônibus, elas que se explodam, né? É preciso estatizar o transporte coletivo e garantir, né, subsídio às custas dos capitalistas com o nosso petróleo, né, garantir condições de um transporte público barato, gratuito de preferência, para todo o povo brasileiro. Bom, vamos em frente na nossa pauta. O destaque agora vou passar para o Expedito, para ele dar notícia aí, porque tem uma notícia que eu achei interessante, que a burguesia estampou nos jornais, de que tem uma superlotação dos hospitais privados em São Paulo. Então, eu vou passar para o Expedito comentar a notícia e perguntar assim, se está ruim nos privados, imagine como está e como vão ficar os hospitais públicos. Com vocês, Pedro. Pois é, companheiros, essa situação aqui, ela expõe esse estado calamitoso, digamos assim, que está instalado no país aí, nos hospitais, com relação ao problema do aumento exponencial dos casos de Covid, né? Isso que explodiu no país inteiro, e muita gente critica e ataca aí a rede pública de saúde, que, obviamente, vem sendo sucateada, vem sendo atacada aí para favorecer aí os hospitais privados, os planos de saúde privados, né? Essa foi a lógica do governo Bolsonaro a partir do primeiro-ministro lá, que muitos setores da esquerda, inclusive, elogiaram, né? Isso que é o Mandetta, que é o homem dos hospitais privados, né? Que foi o primeiro-ministro aí da saúde do governo Bolsonaro, que depois se desentendeu aí com ele por conta do problema da Covid e tal, do coronavírus. Mas a situação não é diferente nos hospitais privados. Em 7 a cada 10 hospitais privados do estado de São Paulo, tem essa referência porque tem a maior rede privada do país, né? Isso, de pacientes com suspeitas de Covid esperam pelo menos 2 horas por atendimento. Nós estamos falando da rede privada do estado mais próspero do país, que é São Paulo, onde tem uma rede privada enorme de atendimento hospitalar, evidentemente para os ricos, né? Evidentemente para a classe média, aí que pode pagar. O povão, SUS, e o atendimento daquele jeito, né? Mas ainda bem que tem o SUS. Agora, a situação, ela é verdadeiramente caótica, né? 81 hospitais privados participaram dessa pesquisa que mostrou aí essa situação calamitosa em que se encontram os hospitais privados, né? 21% na capital e 79% no interior. Então, eles procuram aí alegar, nesse momento aí agora, que
essa demora no atendimento se dá em função do afastamento de funcionários que estão infectados, né? Ou seja, o corpo de profissionais aí, médico, enfermeiros e outros que trabalham aí nas unidades, né, que compõem aí o conjunto dos profissionais de saúde, estão contaminados pela Covid. Mas não é essa a justificativa, de forma nenhuma. Pode ser um elemento que agrega, né, ao argumento, mas o que nós temos é verdadeiramente aí uma situação de completa incapacidade, né, isso do sistema como um todo. Aí, público e privado, né, isso porque tem muita gente que fala, não, tem que privatizar, o dinheiro do SUS tem que ir para a iniciativa privada, tem que ir para os planos. A presença dos planos de saúde é gigantesca, a pressão que os planos de saúde exercem, que a medicina privada exerce dentro do Congresso, é um dos lobbies mais fortes que tem, é esse dos planos de saúde, não é isso? Dentro do Congresso Nacional, nós temos ali diversos parlamentares que representam esses interesses aí, que são financiados por essa verdadeira máfia, né, que são os planos privados de saúde, e, mesmo assim, eles não estão dando conta de dar vazão aí ao enorme, né, número aí da demanda que subiu aí vertiginosamente por conta tanto da Covid como da síndrome gripal, né, que tomou conta do país aí nesse período do ano de janeiro, né, a influenza aí que acometeu muitas pessoas e tal. Portanto, fica aqui o registro, né, dessa situação. Se a situação está desse jeito nos hospitais privados, como que devem estar essas filas de atendimento nos hospitais públicos? Nós sabemos a resposta. Vamos lá, volto para o estúdio aí com você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Bom, eu queria, antes da gente passar a próxima pauta, agradecer aqui ao superchat do companheiro Marlon Silva. Muito obrigado, Marlon, pela participação, pela contribuição. E vocês que estão aí participando conosco, sigam o bom exemplo do Marlon, do Sou Eu, do Vicente Lopes, da Donise Meirelles, do Roberto França, LC29, do Ernesto Abdala e todos que já contribuíram conosco aqui no programa, ou da Cris Hall, né, que se associou aí no plano Prata para contribuir mensalmente com a Causa Operária TV. Nós precisamos muito da sua contribuição, né? A gente pede, não tem vergonha, né? Porque é para uma causa justa e devida, que é sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Bom, na nossa pauta agora, o dia de hoje foi marcado aí pelo velório, pelo sepultamento, né, da espetacular cantora Elza Soares, que faleceu ontem. Eu queria começar divulgando aí o Twitter, né, do ex-presidente Lula, né, que, mais uma vez, aí, com suas palavras, expressou aí um sentimento de boa parte do público brasileiro, né? O Lula escreveu no Twitter: com muita tristeza, recebemos a notícia da partida da nossa querida Elza Soares. Perdemos não só uma das melhores cantoras e vozes mais potentes do Brasil, mas também uma grande mulher que sempre defendeu a democracia e as boas causas, né? Anotou aí o Lula. Tem a imagem aí, produção da Elza com Lula e do próprio Twitter tá aí a imagem, né? Inclusive, vocês vejam aí atrás, da época da campanha da Dilma, né? Está lá a imagem atrás da Elza e do Lula. Bom, aí já são imagens da saída para o sepultamento da Elza Soares, que teve velório público hoje, com milhares de pessoas comparecendo lá ao Teatro Municipal no Rio de Janeiro. E eu queria, enquanto a produção mostra aí mais algumas imagens, eu queria ler um trecho, né, um texto que circulou hoje pelas redes, um texto já antigo da Elza, intitulado A Copa que Não Comemorei, de Elza Soares. Então,
O tema remete aí muito às posições da esquerda, né? Vocês estão vendo a imagem da Elza com o Garrincha na Itália, no exílio na Itália, né? E o texto é justamente desse período. Diz ela: além de ter sido um período muito difícil para o Brasil, a ditadura militar foi quando tive minha casa metralhada. Estávamos todos lá, eu, Garrincha e meus filhos. Os caras entraram, metralharam tudo e nunca soube o motivo. Era 1970. Já tínhamos recebido telefonemas e cartas anônimas, nos sentíamos ameaçados e deixamos o país. Acredito que fizeram isso por conta do Garrincha, mas também por mim, pois eu era muito inflamada e então, como ainda hoje, de falar o que penso. Eu andava muito com o Geraldo Vandré e deve ter pensado que eu estava envolvida com a política. Mas eu sou uma operária da música. E qual é o operário que não se revolta? Fomos para Roma, e lá o Garrincha, que não tinha sido convocado para aquela Copa, estava em desespero por não estar jogando e por não ter onde morar. Estávamos no hotel, vendo o Brasil ser campeão. Foi quando o Juca Chaves foi comemorar no Piazza Navona, onde fica a Embaixada Brasileira. Estávamos trancados dentro do apartamento e o Garrincha queria sair de qualquer maneira. Queria participar da festa, mas, ao mesmo tempo, estava altamente deprimido. Ele perdeu a casa, teve de deixar o país e não sabíamos como voltar. Enquanto se celebrava o fato do país se tornar o primeiro tricampeão na história da Copa do Mundo, o Brasil fazia barbaridades com a sua população. O Garrincha sentia um misto de alegria e dor, porque ele queria comemorar, mas ao mesmo tempo sentia repulsa por tudo que nos havia acontecido. Imagine o que é para um homem que, para mim, está acima de qualquer nome no futebol brasileiro, ser mandado embora do país. Isso já é tenebroso, vergonhoso. Imagine então esse homem vendo aquela conquista, confinado numa selva de pedra, no exterior, sem entender nada, sem saber o que havia acontecido com nossa casa. Aquela foi a época em que ele mais bebeu. E não saía de casa, pois tinha vergonha de aparecer embriagado. Eu fazia de tudo para ele não beber, mas não adiantava. Era tão grande a minha angústia que eu tinha vontade de invadir a embaixada brasileira em Roma, mas segurei a onda. Continuamos vivendo em um hotel e tivemos grande ajuda de Chico Buarque e Marieta. Eles tinham se exilado na cidade e foram 2 amigos de alma. Ali, eu tive um bom empresário, trabalhei muito e fui ganhando dinheiro com o qual pagava todas as contas. Durante um jantar, conheci a Ella Fitzgerald, que estava fazendo shows com um repertório de bossa nova e teve um problema de saúde. Eu acabei substituindo-a. Mas quando descobriram que eu estava trabalhando na Itália sem documentação, tivemos de sair de Roma. Então fomos para Portugal por um tempo. Um dia, estávamos no Cassino Estoril, perto de Lisboa, e encontramos o apresentador Flávio Cavalcante e Maurício Sherman, que dirigiam um programa na TV Tupi. Eles deram ao Garrincha uma camisa do Brasil, querendo homenageá-lo. Mas quem queria a camisa da seleção naquela altura? Obrigado. Cadê minha casa? Cadê minha moradia? Já vesti a camisa do Brasil anteriormente. Já dei tudo que eu poderia dar, poderia ter dado ao Brasil, ele disse. Passados 50 anos do golpe, veja seguir o texto de 2014 aproximadamente. Passados 50 anos de golpe, ninguém jamais tomou nenhuma atitude sobre o que nos aconteceu naquele 1970. E eu continuo brigando pelo Mané até hoje. Quando eu canto Meu Guri, canto com muita força. E essa é uma maneira que eu tenho de cantar uma música do Chico, mas homenageando o Mané. Eles são os 2 guris de My Life, escreveu a Elza Soares. Um belo texto, né? E também um retrato sofrido, político, né? De uma operária da música, como ela se apresenta no texto, né? Mostrando aí uma parte importante da personalidade, né? Não só da voz potente, né? Mas também da personalidade da Elza Soares, que nos deixou aos 91 anos, justamente na mesma data que há quase 40 anos atrás, 39 anos,
morria o Mané Garrincha. É isso aí. Espero, vou passar para você, se você quiser comentar um pouquinho sobre o Mané, fique à vontade, e depois, infelizmente, você vai ter que falar de uma outra notícia que não é uma figura tão ilustre como Mané Garrincha ou Elza Soares, mas sobre um infame, né? Mas aí eu deixo com você, a bola é sua. Não, é só para ressaltar, salientar a fibra, né? A força, a determinação, a altivez dessa mulher, né? Ela veio num show aqui em Brasília uma vez, tem muitos anos isso aí, muitos anos, eu estava começando, digamos assim, a minha vida de boêmio e tal, assim, eu acho que eu tinha, sei lá, 18 ou 19 anos e tinha uma casa de espetáculo aqui em Brasília, chamado Casarão do Samba. E ela veio aqui em Brasília para cantar, né? E ela é uma figura assim, ela praticamente não precisava de camarim e tal. Eu lembro que ela saiu assim no meio das pessoas e tal, e subiu no palco. Lá, uma figura meio baixinha assim e tal. E você olha assim para ela e você fala, nossa, essa mulher é tudo isso mesmo. Caramba, a mulher, quando começa a cantar, é um negócio inacreditável, tá certo? De você ver assim, ela transmite força, ela transmite vibração, ela transmite alma naquilo que ela faz. Olha, Elza Soares é assim, aos 91 anos, já era uma lenda viva, né? Isso, e vai continuar presente aí tal, na história da música, mas brasileira, não tenha dúvida nenhuma, mas como um exemplo de resistência. Ela sofreu muitos reveses na vida e nunca desistiu, sempre levantou, sacudiu a poeira e foi em frente. Aí, certa vez, perguntaram para ela assim, como você consegue superar toda essa dor, né? E ela falou, eu carrego a dor na minha bagagem, mas eu preciso seguir em frente. Isso é o que está reservado para mim. Não é que eu não sofra, tá certo? Com a perda, ela perdeu filhos por causa da fome, inclusive, e tal. Ela falou, a dor está na bagagem e eu sigo cantando, eu sigo a minha vida, eu sigo lutando, porque é isso que está reservado para mim. Fica o exemplo dessa mulher espetacular e maravilhosa que é Elza Soares. Siga o seu caminho, Elza. Bom, vamos falar aqui agora de uma figura que não tem nada a ver com isso aí, que é um verdadeiro elemento que não merece nenhuma consideração, não é isso? Nada, 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 nada. Ciro se lança à presidência sob desconfiança do próprio partido, não é isso? Tem divergências dentro do PDT quanto ao nome dele para o cargo máximo do país, não é isso? A bancada está dividida, eles estão buscando apresentar como se não houvesse essa divergência, que isso estaria superado, mas é bem notório, tá certo, que há um racha aí na bancada do PDT dentro da Câmara, no sentido de que eles acreditam que a legenda não deveria ter candidato próprio e usar o dinheiro do fundo eleitoral para investir no aumento das cadeiras na Câmara, né? Ou seja, economizar, digamos assim, o dinheiro que será destinado para a campanha presidencial para aumentar a bancada dentro da Câmara Federal. E isso, claro, tem uma queda de braço aí dentro do partido justamente por conta disso aí, né? O Ciro é contra a formação aí da federação, né? Isso, da federação partidária, e a bancada é a favor para garantir aí uma bancada expressiva. O presidente do partido, né? O presidente do PDT, que é aí o Carlos Lupe, né? E ele chama aí do rebelde da esperança, né? Como o Ciro Gomes seria uma candidatura aí de rebeldia da esperança, né?
segundo ele pode dialogar com o perfil do eleitor desejado pelo partido, né? Ele diz: a gente quer consolidar o voto dessa juventude rebelde contra o sistema, a ignorância, o negacionismo e todo tipo de discriminação, como se o Ciro fosse representante de alguma coisa dessa aí, né? E os especialistas, nenhum especialista, na verdade, né? Essa é a quarta tentativa do Ciro, né? De tentar aí chegar aí ao governo, né? E ele é um camaleão da política. Nós sabemos que ele começou aí na arena e a sua trajetória aí são basicamente por partidos de direita, já teve, inclusive, no PSDB, ou seja, uma trajetória aí camaleônica, digamos assim, né? E, como não poderia deixar de ser, deu a cutucadinha aí no Lula, né? E, então, esse lançamento da candidatura do Ciro, que aconteceu aqui em Brasília, é um episódio aí que mais ou menos passou aí assim. Ele está tão em baixa com essa candidatura que nem teve maiores destaques assim, né? Ciro é uma figura meio que um pária aí da política nacional, que não sai lá daquele dígito dele lá, muito provavelmente deve ficar naquele patamar que ele sempre ficou, entre 10%, 12%, aquela história ali, podendo até chegar a 15% em alguma situação, mas muito difícil nesse momento aí agora, na medida em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera aí disparado as eleições, as intenções de voto para 2022. Portanto, o camaleão Ciro está na arena. Vamos ver como será aí a candidatura dele, muito provavelmente de ataques aí ao Lula, e isso vai gerar uma debacle ainda maior na situação em que ele já se encontra profundamente debilitado. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Do PDT foi apresentada aí por setores da imprensa e por analistas até da esquerda, como sendo simplesmente uma divisão em torno do desejo de alguns deputados do PT de apoiarem o Lula. No entanto, é bom lembrar, né, que boa parte da bancada do Ciro, por exemplo, dentre outras coisas, votou na PEC da reeleição do Bolsonaro. Né? Quando no ano passado teve a PEC que se discutiu mais verbas para a campanha eleitoral do Bolsonaro, né? Toda a discussão dos precatórios, né? O partido do Ciro Gomes, né, deu a maioria dos seus votos para aprovar a PEC do Bolsonaro, né? Junto também com setores do PSB. O que mostra muito claramente o seguinte: na realidade, os deputados do PDT, né, a bancada do PDT, é uma bancada de ultradireitista, né, e que está aí para fazer qualquer negócio. Né? Como o Expedito destacou, eles querem o dinheiro, né, não querem nem saber de gastar com um candidato azarão, que está com 3% nas pesquisas, né, e que não está vendo perspectiva de ir muito além disso daí, né, diante da presença de outros candidatos da direita, e principalmente, né, porque com a presença de Lula nas eleições, né, não é possível tentar se passar, né, capturar uma parte do voto do Lula, coisa que o Ciro fez nas eleições passadas. Então está aí o Ciro desesperado. Não vamos voltar a falar do Ciro daqui a pouco, né, dos ataques que ele fez aí ao 247, porque no desespero, né, abandonado até por setores do próprio partido, o Ciro está tentando atirar, e ele atira sempre contra a esquerda. Mas a gente volta a esse tema daqui a pouco. Bom, eu queria, na nossa pauta agora, um dos temas centrais do nosso programa, que foi o ataque feito hoje, né, pelo jornal O Estado de São Paulo, que publicou um artigo, um editorial, né, na data de... Na realidade, a publicação já é de anteontem, mas às vezes passa desapercebido, é tanto ataque, é tanta... Né, e esses jornais... Mas o ataque ele ganhou
maior dimensão, porque ele foi divulgado, né, já vou falar da divulgação, pelo ex-candidato à presidência da República, pelo Novo, o Amoedo. Né? Bom, o editorial do Estadão, intitulado O Festim dos Partidos com Dinheiro Público, né, leva adiante a tradicional campanha da direita contra os partidos, de uma maneira geral, né, que virou uma tradição nos últimos anos. Diante da falência dos partidos da direita, o caminho é atacar todos os partidos, supostamente. Mas, na realidade, eles querem atacar a esquerda. Bom, e o João Amoedo, vocês estão vendo a postagem dele aí no Twitter, né, procurou fazer exatamente isso. Né? Pegou aí o editorial do Estadão, né, que já vou falar mais sobre ele, e procurou destacar aí o PSOL, né, como sendo um dos partidos que seriam um dos partidos mais pilantras do Brasil, porque estariam gastando o dinheiro do fundo partidário, 40% do fundo, de maneira irregular. Veja-se que o índice do PCB, por exemplo, também o PCB aparece na listinha suja do Amoedo em primeiro lugar. O PCB é um partido que tem um fundo partidário muito pequeno. Né? É o mesmo. Queria destacar, inclusive, que essas contas aí dizem respeito a fundo partidário anterior a 2017, porque o PCB nem tem mais fundo partidário. Né? O PCB, junto com o PCO, é um dos 10 partidos que sequer tem fundo partidário. Veja-se o tamanho da canalice do Amoedo de atacar um partido que nem recebe mais fundo partidário. Né? E o PSOL, que está entre os partidos que ainda detêm fundo partidário, né? É acusado, aí, junto com outros partidos direitistas, Patriota, PMB, PROS, etc. E tal. Bom, a nota do editorial do Estadão é típico da política rampeira, né, do jornalismo de esgoto, que vem sendo praticado também por setores de esquerda, como a gente viu nos últimos dias ser feito pelo Diário do Centro do Mundo, DCM, nos ataques do PCO. Então, o Estadão mistura alhos com bugalhos, não apresenta nenhuma prova, né? Sai metendo o pau no fundo partidário e nos partidos, e justamente para destacar, veja só, na matéria do Estadão não é citado nenhum dos grandes partidos da burguesia que recebem não dezenas, mas às vezes até centenas de milhões, né, de fundo partidário. E é evidente que a nota estão aí, eles apresentam como campeões de mau uso do fundo partidário. Em primeiro lugar, como na notinha do Amoedo, aí, o PCB, que teria tido irregularidades identificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em 52% dos seus gastos. Bom, precisa ver o seguinte, porque, por exemplo, percentual é uma manipulação muito clara. Né? Isso é a primeira coisa que eu queria destacar. Porque, por exemplo, 90% do meu salário é muito pouco. Né? Agora, 10% do salário de um banqueiro é muito dinheiro. Né? Então, em primeiro lugar, o percentual não quer dizer nada. Em segundo lugar, que as irregularidades, o Estadão não fala nada. Que irregularidades seriam essas? Não é uma matéria jornalística, é uma matéria de fofoca. Né? É uma matéria podre, canalha, né, para procurar apresentar como os criminosos aí, os companheiros do PCB, que receberam lá atrás, até 2017, uma mixaria de fundo partidário que não recebem mais por conta das mudanças ditatoriais draconianas que colocaram o PCB, o PCO, o PSTU e outros 7 partidos, né, devidamente legalizados, com registro definitivo, sem fundo partidário, sem nenhum centavo. Bom, aí, obviamente, né, isso tudo acontece no momento em que há uma campanha contra o fundo eleitoral, porque qual é a burguesia está fazendo campanha? Por que a burguesia não faz campanha contra os quase 2,5 trilhões que foram doados, né, para os banqueiros no ano passado? Não, aí não tem campanha. Né? A campanha tem que ser contra as instituições políticas, que é para depois... Né? Vocês vejam que a matéria não cita aí o DEM, não cita o PSDB,
mas logo vai aparecer matéria atacando também o PT. Né? É uma política criminosa, é uma coisa de bandidos. Né? A nota do Estadão chega a falar, sem dizer quem que verba dos fundos partidários teriam sido usados até com serviços de prostitutas. Né? Mas não diz de qual partido. Né? Não fala se foi do PP, se foi do PSL. Né? Coloca tudo no mesmo e apresenta lá o PCB e o PSOL no meio dessa quadrilha, dessas acusações totalmente descabidas, sem provas, sem absolutamente nada. Né? O Amoedo repete, né, com o que eles fazem a mesma coisa. Veja bem, é para isso que serve esse tipo de jornalismo de esgoto, né, que tem gente da esquerda que quer copiar, né, ou gente que não é de esquerda na realidade, mas que tenta se passar por esquerda, né, que quer copiar e que quer fazer a mesma coisa para atacar o PCO, né, para atacar, e como a gente vê aí a direita atacando o PCB, o PSOL, e como fizeram recentemente, de maneira muito mais intensa ainda, contra o Lula, contra o PT, e que com certeza vão voltar a fazer. Esse tipo de gente que segue, que imita, que tem inveja, que gostaria de trabalhar no Estadão, né? Que gostaria de trabalhar, colocar-se aí à disposição, se prostituírem para a imprensa capitalista, quando já não o fizeram, né? Já que um dos nossos acusadores, né, apareceu aí como copyright do livro Joyce Hasselman, né? Uma das piores picaretas da direita fascista que apoiou o Bolsonaro e que agora está pendurada lá, vocês sabem aonde, né, na campanha do João Dória. Né? É de um direitista para outro. Né? Então, obviamente, né, que esse tipo de jornalismo é o típico do jornalismo, fica evidente. Né? Tá aí a semana, a gente fecha a semana com o Estadão e o Novo, o Amoedo, concedendo aí ao DCM, ao jornalismo de esgoto do DCM, o troféu Joinha, né? O troféu jornalismo picareta, né? Denúncia picareta. Fica aqui a nossa denúncia, fica aqui a nossa solidariedade ao PCB e ao PSOL, né? Porque nós somos um partido de princípio, que não é porque nós temos divergência com o PCB e com o PSOL que nós vamos reproduzir, né? Que nós vamos assinar embaixo dessa calhordice do Estadão, do Novo, né? E que gente da esquerda repete contra o PCO, contra Lula, contra o PT, gente que não tem princípio e que não tem lado na luta de classe. Bom, vamos em frente. Na nossa pauta agora, né, nós estamos já, agora vamos ter que dar uma acelerada. Vamos destacar um tema importante do nosso programa. Né, um primeiro momento aqui, a gente queria falar um pouquinho. Amanhã completam-se 100 anos do nascimento de Leonel de Moura Brizola. Né? E eu vou passar, então, para o Expedito, para ele dar algumas palavras sobre a primeira parte. A gente vai voltar a esse tema aí nos próximos programas, né? Mas sobre a primeira etapa, né? Até do nascimento até a ascensão do Brizola como um político muito importante no Rio Grande do Sul. Com você, Expedito, você tem 3 minutinhos aí para falar sobre esse tema. É difícil, porque esse político brasileiro aqui, Leonel Brizola, ele tem ele está com o nome dele inscrito, né, na política nacional como um dos elementos aí mais importantes, né? Brizola, ele era um gaúcho, né? Isso, nasceu aí no interior do Rio Grande do Sul. Novo já se mudou para Porto Alegre, inicia os seus estudos aí na Universidade lá Federal do Rio Grande do Sul, que se forma e se gradua, né, em engenharia civil. Né? Muita gente, inclusive, na campanha falava vote no engenheiro e tal. Leonel Brizola, ele inicia a trajetória política dele, inclusive como líder estudantil, né? Enquanto estudava lá na Federal do Rio Grande do Sul. Né? Ele era o
ficou responsável, era um dos responsáveis pela organização da ala jovem do Partido Trabalhista Brasileiro, o velho PTB aí, conhecido aí de todos nós e tal. Ele se casa aí com Neuza Goulart, que é irmã, né, do João Goulart, não é isso? Com quem ele vai estreitar relações aí na vida política dele, né? A trajetória dele, a inserção dele na política partidária se dá em 1947, não é isso? Leonel Brizola ele foi eleito deputado estadual pelo PTB em 1947 e começa uma trajetória de ascensão, né? Em 1954, ele foi eleito deputado federal com uma votação recorde. E 2 anos depois, elege-se prefeito de Porto Alegre. Em 1958, ele sobe mais um degrau aí na escalada. Ele se elege governador do Rio Grande do Sul, adota uma política lá progressista, de resistência, lá e de, né, com um perfil nacionalista, encampa lá a Companhia Telefônica do Estado, né, e inicia... Bom, depois disso aí, como governador, ele se torna uma figura mais conhecida, né, por políticas sociais e começa aí, então, o destaque nacional dele com relação aí à campanha da legalidade, que foi o quê? A luta para, depois da renúncia do Jânio Quadros, do qual o João Goulart era vice, né, a direita e os militares não queriam dar posse para o João Goulart como vice, não é isso? Na chapa do Jânio Quadros, que havia renunciado. O Brizola lidera essa campanha da legalidade para dar posse, para garantir a posse, não é isso? A João Goulart, né? E ele se torna um político já de destaque, né? Em 1962, ele transfere o domicílio eleitoral dele para o então estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, onde ele vai se eleger como deputado federal, né? Ele é deputado federal eleito pelo estado da Guanabara. Bom, aí durante o governo de Goulart, aí o curto período do governo de Goulart, antes do golpe, né? Eles estreitam relações, né? Uma relação aí tumultuada também, mas eles estão juntos aí. Em 1964 chega o golpe militar, não é isso? E o Brizola, as limitações aí do próprio nacionalismo burguês, não é isso? Da política nacionalista aí burguesa, que nunca foi verdadeiramente uma política assim de mobilização das massas no sentido de enfrentamento ao golpe ou a qualquer outra ameaça aí contra o país, né? Era a burguesia nacional, que era a expressão disso, o setor da burguesia nacional, sempre se colocou como incapaz de opor essa resistência aí aos planos do imperialismo e ele se viu aí meio que impotente diante dessa situação aí. Mas a gente destaca aí o papel progressista, né, dessa primeira etapa aí da atividade do Brizola, desde a liderança dele estudantil até o golpe de 64, como uma conduta, uma postura, né, em defesa dos interesses nacionais, em defesa aí das ideias progressistas e das políticas sociais em benefício aí da população. Bom, o tempo é curto, tá certo? A segunda parte nós vemos em outros programas. Essa é mais ou menos a trajetória aí dele até 1964. Vamos aí ao estúdio. Toninho, por favor. Ok. Eu fui fazer aqui uma boquinha e acabei sendo pego de boca cheia no contratempo. O expedito acabou antes que eu previa. Mas tá bem, a gente continua com esse tema do Brizola nos próximos programas, né? Um político importante, e nós vamos analisar aí a volta do exílio, né? Os primeiros anos aí no final da ditadura militar, a política do Brizola enquanto governador, candidato primeiro à criação do PDT no Rio de Janeiro. Mas isso fica... Esses e outros capítulos até o final, a morte do Brizola em 2004, ficam para os próximos programas, né? Com certeza
importante aí analisar. Bom, eu queria destacar, então, aqui, passar rapidamente falando aí porque o Ciro hoje foi falado aí do lançamento da candidatura dele, mas em meio, né, ao lançamento da candidatura, no momento em que em que concedia uma entrevista coletiva, né, lançamento da candidatura num momento de muita crise, né, com 3% nas pesquisas, repúdio no partido. Bom, e o Ciro, desesperado pela situação, se dedicou aí para agredir um jornalista do 247, né, e ao próprio canal, né, um canal progressista. Né. Bom, o que aconteceu? Né, o jornalista Luiz Costa Pinto, né, diretor editorial do 247, perguntou ao Ciro sobre a possibilidade de uma aliança entre as forças do campo progressista para derrotar Bolsonaro, né? Sobre a possibilidade, inclusive, de um apoio ao Lula, né? Bom, inclusive destacando aí que a última pesquisa, né, do Poder Data, que foi divulgada aí ontem, mostra que o Lula teria condições de ganhar no primeiro turno, né? Logicamente, a gente sabe que toda manipulação, toda a situação que existe, a luta política que vai estar daí. Bom, mas no meio o Ciro perdeu aí, se descontrolou, né? Disse que o 247 não era um órgão de imprensa, mas um panfleto do Lula pago com dinheiro sujo. Quer dizer, o Ciro ele fez aí igual o Estadão, né? Igual o Estadão, igual o DCM, né? Partiu para acusações caluniosas, né? Obviamente sem apresentar também absolutamente nada, para desqualificar, né, o 247. Fica aqui a nossa solidariedade, a defesa, né, da liberdade de imprensa, coisa que o Ciro, né, elemento que começou a sua carreira política lá na Arena, né, foi do PDS, o partido da ditadura militar, já passou por 7 partidos, né, ele não preza, não tem nenhum valor para ele, isso aí não tem nenhuma importância, está mostrando aí o caráter ditatorial, não é a primeira vez, né? Ele foi o homem que comemorou a prisão do Lula, né? Lula, ninguém vai se esquecer da frase dele para os jovens: Lula está preso, babaca, dentre outras mais. Bom, mas vamos em frente, porque outro pré-candidato aí que apareceu mal na foto aí nas notícias da imprensa essa semana foi o Moro. Eu passo para o Expedito e ele conta para vocês o que aconteceu. Esse está enrolado, hein? Se verdadeiramente o Tribunal Superior Eleitoral for rigoroso no que diz respeito a situações aí que impossibilitam e impedem a candidatura de de presidenciáveis, esse aqui, o juiz Sérgio Moro, está numa situação muito delicada. Agora, é aquele negócio, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque as coisas estão ficando aí muito claras com relação aí a essa grande maracutaia, a essa grande cutruca que foi a contratação do juiz Sérgio Moro, depois que ele deixou aí o governo, não é isso? Quando deixou o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele foi contratado pela consultoria Álvares Marçal, que acaba de informar ao Tribunal de Contas da União que 75% de todos os honorários que recebe no Brasil, a empresa, não é isso? São provenientes de empresas investigadas pela Lava Jato, que liderada por quem? Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, ou seja, os homens aí da Lava Jato, não é isso? Os homens fortes aí da Lava Jato, já totalmente desmascarados, né, pela Operação Vaza Jato, que denunciou aí os crimes através das conversas de WhatsApp, de outros aplicativos e tal aí, que vieram à tona aí com o escândalo das denúncias de sentenças combinadas, ou seja, aquela sujeira
generalizada que marcou aí a desmoralização completa do juiz Sérgio Moro, né? Vejam bem, segundo nos últimos anos, a consultoria recebeu quase 42 milhões e meio de empresas pilhadas pela atuação de Sérgio Moro e do Ministério Público Federal. Empresas como Odebrecht, Galvão Engenharia, Estaleiro Enseada, que são sócias da Odebrecht, da OAS e da UTC. Nomes e siglas aqui que nós lembramos muito bem, que faziam parte aí do universo aí daquela enxurrada de mentiras, não é isso? Que foram levantadas pelo Ministério Público e pelos procuradores para incriminar o Partido dos Trabalhadores e, em particular, a figura, né, a personalidade, a pessoa do ex-presidente Lula, que culminou com o impedimento da candidatura dele e depois com a prisão dele em 2018, não é isso? O TCU recebeu essas informações no bojo, né, de investigação da atuação de Moro. Suas decisões como juiz ajudaram a colocar as empresas em situação financeira delicada. Alguns anos depois, ele passou a trabalhar na consultoria responsável pela condução de várias dessas recuperações judiciais. Ou seja, está aí um esquemão que está sendo desvendado, não é isso? As denúncias estão aí se avolumando e com certeza será objeto aí de alguma ação aí por parte de partidos ou mesmo de outras candidaturas no Senado. Bom, essa candidatura do Sérgio Moro é uma coisa absolutamente artificial. Não existe isso aí, na verdade, né? Tem muita gente falando que ele vai desistir aí para concorrer ao Senado. Tem conflito aí lá no Paraná mesmo e tal. Não querem ele como candidato a governador. Estão sugerindo que ele vá para o Senado. Mas eu acho que assim, a desmoralização é grande. O dígito dele de percentual de intenção de voto não sai de um dígito, não é isso? Opa. E a situação é cada vez mais complicada para o ex-juiz parcial, chamado de juiz ladrão, não é isso? Juiz ladrão, que prendeu o ex-presidente Lula e permitiu a ascensão da extrema-direita no país. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos, no estúdio. Ok. Vou dar minha última nacional e depois eu e Expedito escolhemos uma rapidinha de 30 segundos. Já pode ir preparando aí, bala na agulha, porque o nosso horário já se estourou aqui. Então, eu queria só destacar aqui que a deputada Tabata Amaral diz que o PSB não vai forçá-la a fazer campanha. Ela declarou que ninguém nunca nem pediu, né? Mostrando aí claramente que o PSB, esse ninho de cobras, que votou majoritariamente pela queda da Dilma, que também deu vários votos para tudo que é projeto de interesse da direita, para as reformas, e a Tabata, que era do PDT do Ciro, que agora está no PSB, né, está mostrando aí que nesse ninho de cobras do PSB tem muita gente que está fazendo um jogo de cena aí para procurar faturar eleitoralmente, pressionar, chantagear o PT para apoiar seus candidatos, mas que na hora H vai pular para o outro lado, não vai ter... ela, olha aí, ela do lado do Dória e outras figuras mais. A sua rapidinha, SP. A minha rapidinha aqui é, mais uma vez, o ministro fanfarrão Paulo Guedes, que vai participar do Fórum Econômico Mundial, aí, dizendo que os bancos centrais dormiram no ponto e permitiram que a inflação se acelerasse e que ela não será transitória, ou seja, está admitindo aí que a inflação ela está vindo para ficar aí no mundo, na economia capitalista completamente desorganizada, não é isso? Esse é o mesmo ministro que diz que vai colocar uma granada no bolso dos servidores, mas os servidores já apontam para uma reação, se mobilizando para enfrentar aí os ataques do governo Bolsonaro e do ministro fanfarrão Paulo Guedes, que não fala nada a respeito dos salários milionários dos procuradores aí da Justiça e vem falar que os servidores públicos já estão com os salários ajustados. Nós vamos dar a resposta nas ruas e na mobilização, enfrentando Paulo Guedes e Bolsonaro.
Volta aí ao Ok. Eu queria dar uma breve notícia e depois a gente encerra a produção com um vídeo do companheiro Rui sobre a situação na Ucrânia, tá certo? Sobre a crise com a Rússia. Atenção, desliga aí, produção, que está dando retorno aqui, está me atrapalhando. Eu queria destacar na minha rapidinho o seguinte: hoje o Boric, né, o presidente eleito do Chile, apresentou o seu ministério, né? E como a gente vem destacando, vem acontecendo em todo o cenário internacional, a imprensa internacional e a esquerda procurou comemorar, né, a presença aí de um número majoritário de mulheres, né, a presença de algumas figuras de esquerda, como a neta do Allende, no ministério e por aí vai. Bom, mas a preocupação, né, os capitalistas não se preocupam muito com firula, né? O problema é o seguinte: quem vai tomar conta do cofre? Quem vai assinar o cheque? Né? Quem vai controlar a grana? Bom, então a grande expectativa, o nome mais aguardado, era, obviamente, do ministro da Fazenda, né, que define muito claramente a posição do governo. Bom, não foi surpresa nossa, né? E foi ocultado o fato por muita gente de esquerda, né, que está procurando apresentar aí o Boric como um elemento de esquerda, que o nome indicado foi o do ex-presidente do Banco Central, o Mário Marcel. Ele era o presidente do Banco Central, prestem atenção, até a última quinta-feira. Ou seja, ontem ele renunciou à presidência do Banco Central no governo do Pinheira, tá certo? Ele era presidente do Banco Central, homem de confiança dos banqueiros. Esse aí, né, é o elemento que o esquerdista, pseudo-esquerdista, escolheu para comandar a Fazenda, as finanças, no seu governo. Fica evidente, né, que o povo chileno, e uma parte, inclusive, da esquerda latino-americana, está sendo aí feita de otário, né, e acreditar, né, que o Boric vai fazer um governo que tem a ver com as necessidades e a luta do povo chileno. Bom, para encerrar, a gente vai... Hoje, na análise internacional, o companheiro Rui Costa Pimenta destacou, né, a questão da Ucrânia, né? O tema central tem uma guerra iminente na Ucrânia, e a gente separou um pequeno trecho. Se você não assistiu, o programa é muito importante, né? Você pode assistir aqui nos arquivos do nosso canal, e a gente separou aqui um pequeno trecho para você ver do programa, para lembrar você que amanhã, né, a análise internacional da sexta-feira também mudou de horário, a partir de agora às 16 horas, como a análise política da semana, que acontece também agora todos os sábados a partir das 16 horas. Né? Antes dela tem o Esquenta, e é isso. A gente fica por aqui, mandando um forte abraço meu, do Expedito, para todos vocês. Aí eu queria antes agradecer aqui ao superchat do Luiz Preza, muito obrigado, que mandou a sua contribuição e a mensagem: salve o PCO, abaixo os fascistas de esquerda, né? Satirizando aqui o pessoal que tenta se passar por esquerdista. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram. Está no final do programa, vocês podem contribuir ainda, e fiquem aí com o vídeo, a breve, um trecho da análise internacional sobre a situação na Ucrânia pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Um abraço meu, do Expedito, da produção, sob o comando do Gabriel, e até segunda, que tem mais. Grande abraço a todos, boa noite. Eu acho que essas conversas aí, elas visam ganhar tempo para ver se alguém encontra uma solução aceitável para o problema. Não acho que elas em si são muito significativas, né? Os russos não vão falar que eles estão planejando invadir a Ucrânia até o momento que eles decidirem invadir. Eles, inclusive, logicamente que nós temos que entender que alguma coisa vai acontecer para que justifique a invasão da Ucrânia, né? Eu acho que tudo isso daí é um jogo de cena, não tem... eles, na verdade, o fundo da situação é o seguinte: o Biden, como nós prevíamos, né, acertadamente, quando ele foi eleito, ele está tentando recuperar o terreno perdido durante o governo Trump
na política internacional. Porque o governo Trump foi um recuo muito grande, né? Com exceção de algumas questões, por exemplo, a questão palestina, houve um recuo, houve até uma, como é que se diz? Uma perda expressiva de posições, no caso da Síria, né? Bom, ao tentar recuperar isso daí com uma política muito mal organizada, ele lançou logo uma carta muito pesada na mesa, que é a integração da Ucrânia na OTAN, o que força uma resposta dura do Putin. E por tudo que eu vi das matérias do imperialismo, das declarações do Biden, etc. e tal, os Estados Unidos e a OTAN não estavam preparados para essa situação que foi criada. Eles criaram um impasse, né, com uma ação que, na minha opinião, é impensada, né? Eles precipitaram aí um enfrentamento. Eu acho que, se os Estados Unidos não recuar, a Rússia vai efetuar uma ação militar contra a Ucrânia, que não será contra a Ucrânia, né? Propriamente, mas contra o imperialismo. Essa é uma questão que nós precisamos explorar um pouco aqui. A grande incógnita da situação é qual será realmente essa ação militar. Porque todo mundo está pensando assim, os russos vão ocupar a Ucrânia como os Estados Unidos ocupou o Afeganistão. Acho que isso daí não é o mais provável, né? Acho que o que o Putin tem em mente é outro tipo de ação militar. Ô Rui, o Canadá